Olá, meus parceiros, olá, olá. Daqui é o Antônio que avaloca, o vosso parceiro de TI e Telecom. Pronto, olha, eu tirei uma parte do meu sábado para olhar sobre umas plataformas, né, Juniper, Cisco e Nokia. Também parte do programa que eu estou a estruturar. Para quem tem acompanhado a minha última publicação, estou bastante interessado em criar conteúdos, ou seja, para formar um programa de um training na área de arquitetura de transporte e core IP. Então, esses elementos são bonitos de se incluir nessa estrutura. Esse é o Juniper MX480. Esse é só o chassi dele, né? Bem vazio, porque muitas das vezes quando nós olhamos para os equipamentos de rede, ou seja, a maioria tem contato com os modelos Enterprise, aqueles equipamentos chassi standalone, ou seja, um equipamento que vem tudo lá acoplado, porta, tudo numa única placa. E aqui muitas das vezes eles só ocupam no máximo dois espaços de DIU, no máximo dois espaços de DIU na rack. Então, vamos, aqui está ele. Ele aqui bem equipado com as suas placas. Tem também que esta aqui ainda é uma arquitetura que eu estava a tentar pegar alguns dados que iriam ser necessários esclarecer, porque é a vida do engenheiro e o arquiteto de rede vão além de ficar mandando os comandos. Quer dizer, o comando é o que você quer que o equipamento faça, com base naquilo que você conhece, né? Com base naquilo que você entende da arquitetura do equipamento, tanto a física como a lógica, porque tudo que você define na parte lógica deve respeitar as limitações da parte física. Porque estamos a falar de equipamento que tem portas, se portas de GB, se portas 100 GB, 400, 800. Então, essa limitação, na hora de você estruturar a rede, o tráfego que vai passar por ela, você tem que olhar na parte lógica, como é que ela está estruturada, para perceberes onde podes estabelecer gargalhos dentro do próprio equipamento ainda, não falando da infraestrutura toda, rede, cabos por aí. Só mesmo dentro do equipamento já existe uma série de informação que deve ser recolhida, analisada, porque os equipamentos service provider eles são modulares. Cada placa comunica com outra placa e no processo de intercomunicação de uma placa para outra tem a sua capacidade de tráfego que passa de um ponto para outro dentro desta própria divisão. Então, aqui temos o bonitão da Cisco, da família ASR9000, e eu selecionei o 9910 para nós olhar um pouco na sua parte física e lógica. Está aqui ele bem estruturado, bonito, cheio de vida. Então, olha aqui, tanto este equipamento, aqui bonitão, a parte de trás, temos também a família, essa aqui mesmo o MX, a parte de trás, temos também um bonitão da Nokia, que é o 7250 XR da série R6, né? Estes elementos eles se familiarizam na maneira que são estruturados para acomodar tráfego e a operação dentro de uma rede. Tráfego, epa, todos nós acabamos por entender que o fluxo de dados que vai circulando de um ponto para outro. A questão da operação, vai muito além simplesmente do tráfego, porque quando vamos falar da operação, estamos a dizer exatamente o que este equipamento vai ajudar a resolver, para além do tráfego que passa por ela, né? Por quê? Porque são equipamentos que estão a interligar alguns equipamentos finais. Aí iríamos falar da rede móvel, né? Iríamos falar
rede 4G, 5G, ou de uma infraestrutura que entrega serviço através de, vamos dizer o quê? Vamos falar de quê? Para falar de FWA é a mesma coisa estarmos a falar de LTE ou 5G, simplesmente da forma que está a ser operada a rede, né? A questão de handover, a questão de mobility, difere um pouco quando estamos a falar de FWA. Pronto. Mas todas estas duas infraestruturas precisam trabalhar dentro de sincronismos, né? E principalmente os sites, as células, elas devem estar a conversar dentro de tempos bem precisos, principalmente quando falamos de LTE, 5G, ao utilizarem a solução no TDD, né? Time Division Duplex. E isso obriga com que a infraestrutura tenha que trabalhar com sistemas que ajudam a entregar precisão na comunicação. Especificamente para este Nokia, nós temos estas duas placas, né, que são a placa que são o cérebro, ou seja, a primeira e a segunda que faz a redundância. Temos essa interface aqui, ou esta. Temos mais uma aqui, esta primeira é a console. Eu tenho fisicamente este equipamento, vou vos mostrar daqui a pouco. Esta segunda é a management, né, para construir uma infraestrutura out of band, né? E esta terceira é uma interface que vamos conectar com uma infraestrutura que vai nos ajudar a estabelecer sincronismo dentro da rede, ou seja, esse equipamento vai ser um ponto em que consegue ajudar a infraestrutura da rede móvel a sincronizar o tempo, ou seja, uma NodeB ou GNodeB, elas vão conseguir trabalhar de forma sincronizada por causa da questão da comunicação, próprio handover. Se um telemóvel, você está numa zona e precisa chegar até um outro ponto, sai de uma região para outra, então o tempo deve ser preciso entre essas duas zonas, porque eles precisam negociar as características de MIMO, que é o Multiple Input, o Multiple Output. Por exemplo, o teu telemóvel, quando está sincronizado com uma antena rádio, eles estão a trabalhar dentro de uma modulação específica. E se estiver a trabalhar, por exemplo, se estiveres a ver os vídeos da YouTube, é porque estás a acessar um conteúdo, seja, se for um conteúdo em direito, pior ainda, o que significa que conforme está parametrizado o teu equipamento, tanto com rádio, a parte do RAN e com a parte do core, seja LTE ou 5G, o timestamp, que é a questão do tempo que controla cada evento dentro da rede, o sincronismo, a questão da fase, devem estar perfeitamente alinhados para que não haja problemas dentro do processo de comunicação, porque o mínimo atraso vai provocar perda do sinal, retransmissão, uma série de problemas. Por isso que os equipamentos service provider, eles estão aqui com certas interfaces que às vezes já acabamos por não mencionar muito, principalmente nas operações, né? As pessoas quando vão acessam os conteúdos do training, eles só querem saber a capacidade da porta e quais são os protocolos que ele suporta, AS, mas tem muitos outros protocolos que são necessários para a questão da operação da rede, como é o Precision Time Protocol, P2P, e não tanto o NTP, porque o NTP ele é muito mais viável nas redes não mobile, né? Não interessa tanto. Na rede mobile ele não ajuda, tem que ser mesmo PTP, né?
Precision Time Protocol. Estamos a sair um pouco fora daquilo que eu queria explicar, mas vamos olhar. Esta aqui é a outra parte. Conseguem ver bem a questão da interface. Esta aqui é uma delas que ajuda também a orientar a funcionalidade das nossas estações de base, porque o que é que nós encontramos dentro de um site? Encontramos um roteador, que é o equipamento que faz a interface entre a infraestrutura do RAN física que está lá no site com a parte do core da rede, porque ele que leva o transporte todo e tudo que tiver que ser transportado deve carregar informações adicionais, como a questão do sincronismo da fase, porque o core com a parte do RAN, a parte externa do RAN, porque também temos a parte do RAN dentro do core, principalmente para essa arquitetura que nós temos já do LTE 5G, que acabamos por virtualizar muitas das funções no data center. Hoje você só precisa já trazer um instante de server blade, né? Aqueles servidores, e instalar lá as plataformas, seja se estiveres a trabalhar pela Ericsson, pela Nokia, pela Huawei, então aí virtualizamos. Então tem módulos RAN dentro do core, como por exemplo o RNC, para você gerenciar a infraestrutura que trabalha sobre a tecnologia 3G. Pronto, então esta interface, dizia ela, o nome dela é GNSS, que ele vai sair daqui um cabo e vai ligar-se com uma infraestrutura, um equipamento que recebe dados através do satélite. E essa precisão de informações é fundamental para poder orientar a infraestrutura a nível de geografia com o elemento que está em movimento, nesse caso o telemóvel, se estivermos a falar daquelas zonas mais modernas que trabalham com V2X, né, essa tecnologia para a mobilidade autônoma, né. É muita conversa aí, vamos ir para longe do ponto que nós queremos falar aqui. O essencial é informar sobre a questão da infraestrutura modular dos equipamentos Service Provider. O que é que esses equipamentos têm em comum? É que tem, na parte física, placas que são responsáveis simplesmente para a questão da inteligência da operação da rede, ou seja, onde se processa toda a questão de routing, onde se processa toda a questão do management plano, como a conexão console, esta das interfaces que eu falei de management, o GNSS. Aqui temos para esse router MX480 exatamente estas placas de baixo, estas placas de baixo. Essas placas de baixo, numa dessas vai ser console, outra management, outra que é aquela questão da interface de sincronismo. Esta principal, esta backup ou vice-versa. Por exemplo, esta aqui está a 0, esta é a primeira, esta é a segunda. E aqui estamos a falar das placas que fazem o switch fabric para a questão da Cisco. Nós iríamos falar aqui de line card. E aqui temos umas, duas, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Cada placa aqui com a sua funcionalidade em termos de capacidade de porta. Por exemplo, aqui está bem e dá para entender que esta aqui suporta 10 GB. Esta aqui está mais para aqueles que suportam 1 GB. Depois aqui é físico, coaxial, Ethernet, aqui o UTP. E aqui, pela estrutura, aqui temos portas que vão até 100 GB. 100 GB. Ok. Mas esta aqui é de 10 GB. É exatamente 10 GB essa placa aqui. Aqui é 1 GB.
1 giga óptico, né? Óptico até não, que suporta aquela placa, o SFP, que já é física, vem com o cabo TP. Pronto. No Cisco, aqui está a mesma coisa, a placa da inteligência, aqui a outra para a redundância, e aqui todo o forwarding ou data plane por cima nessas outras placas. No Cisco, esse é um equipamento, dentre os dois, esse aqui é o mais agressivo. Por exemplo, na área de borda da rede, ou seja, no core, se tivéssemos que estruturar a nossa rede em 3 níveis, este ficaria no core, né? Este aqui fazeria o core. O Juniper MX480 iria ficar na agregação, e o Nokia 7250 ficaria no acesso robusto, né? Principalmente aquelas regiões que também interligam a outras infraestruturas, a outra parte da rede com um tráfego um pouco mais reduzido, né? Um pouco mais reduzido, porque só este elemento, ele a nível de throughput pode chegar a 3.6 terabit, 3.6 terabit. Só uma placa dele tem um modelo que eu tenho aqui, que faz 160 GB por placa. 1, 2, 3. Estas aqui serão maioritariamente todas elas 10 GB. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vamos falar de 100 GB por placa. Aquela faz 160. E se multiplicarmos todas elas, que estamos a falar de 600, 100, 200, 300, 400, 500, 600 GB. Isso é na capacidade da porta. Agora, o throughput tem muito a ver com a capacidade de comutação de dados. Ou seja, o router tem a capacidade dele de porta, né? Que é a velocidade que você vê. Está 10 MB, está 1 GB. 1 GB bit por segundo. Mas quando falamos em 3 terabits, você tenta fazer aí os teus cálculos e acabas por não perceber muito bem. Não, está-se a falar exatamente do quão capaz ele é em processar pacotes. Então, uns estão a 3 terabits, outros estão a 64. Por exemplo, o equipamento do Core aqui, esse modelo da Cisco, ele consegue chegar a 64, por aí, 64. Ele é agressivo mesmo. Então, faz sentido, porque se é um elemento que vai estar na parte central da rede, que vai receber de todos, porque se a tua rede for crescendo, tiveres por aí 472,50 XR, e estamos a falar cada um deles a levarem um tráfego mais ou menos uns 40% da sua capacidade máxima. No agregado, no MX480, devemos fazer um bom cálculo para vermos que haja distribuição de capacidade das diferentes regiões. E nesta distribuição de capacidade também devemos fazer uma análise a nível do core, como é que esse volume todo chega até ele e se ele está a aguentar a demanda, porque fora da questão do speed, né? Estamos a falar, por exemplo, neste é possível termos uma placa dele, só uma line card para o Cisco, para o Nokia MDA, para Juniper tem o nome DPS ou alguma coisa assim. Também não dá para decorar tudo, senão começamos a ter problema. Só uma placa deste é capaz de entregar terabits de capacidade, 1.5, alguma coisa assim. Só uma placa deste.
o que o XR, o 7250 está a fazer por ele todo, e estamos a falar de throughput, não estamos a falar de speed por porta ou conjunto daquela placa. Este aqui é o conjunto de speed por portas que ele consegue entregar. Agora, o throughput está em cima, estamos a falar de 64, 60 e tal terabits. Isso tudo é importante termos em conta ao projetarmos a nossa rede, porque a rede móvel, principalmente, conforme já fiz menção da questão das necessidades que a rede 5G ela traz para a questão de ultra, né, capacidade de banda, e também sobre a questão de soluções que exigem ultra baixa latência. E tem a outra que é a capacidade de congregar múltiplos elementos, né? Que estamos a falar dos IoT. Então, o equipamento que leva todo o tráfego do acesso até o core deve ser bem estruturado mesmo. Eu estou a pensar em pausar esse vídeo para ver se não quebra aqui, que não está a me ver repetir, falar novamente desses aspectos. Mas vamos só dar uma olhada naquilo que eu tenho aqui no meu desk. Vamos lá, olhar por este elemento. Eu estava aqui a desmontar este equipamento. Há sempre aquele momento que nós vamos fazer o swap, né? Queremos levar um equipamento de maior capacidade de um site e colocar lá um de menor capacidade, analisando, né, primeiro a questão do tráfego e vermos se o equipamento menor que queremos levar lá vai atender às necessidades atuais e um pouco futura daquele site. Então, se notarmos que atende, então fizemos o swapping. Aqui, acho que é melhor fazer aqui um stop e depois continuar.